Olá, você já está entre elas e é um grande prazer entrar na sua casa, estar com você e trazer você para essa conversa, que é extremamente importante. Hoje a gente fala das dores da maternidade, dos problemas que afligem mulheres. Vai ser bem bacana. Não é não, Marilene? Eu acho. O tema é interessantíssimo, principalmente para o nosso público, porque é um tema que as pessoas não conversam sobre isso, Regina. Não. A maternidade é problemática? Foi para você? Ou você tem alguma ilusão quanto a isso? Então, esse programa está mais do que propício. Hoje a gente recebe aqui a psicóloga Letícia Gamorra, que vai conversar com a gente sobre isso. Bem-vinda, Letícia. Muito obrigada, Regina. Obrigada, Marilene. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando, né, com todos os espectadores desse podcast. Muito obrigada. Vamos falar de maternidade? Vamos sim. Existe uma romantização, né? A sociedade impõe essa romantização na questão da maternidade, né? E ninguém fala, né, para a mulher que quando ela olha o corpo dela depois da gestação, ela fica assustada porque ela tem uma barriga assim e essa barriga vem aqui. Ninguém fala isso. Ninguém fala para a mulher que ela não vai ter dia, não vai ter hora, que ela vai se dar conta de que 11 horas da noite ela sequer penteou o cabelo ou escovou os dentes, porque ela vai viver em função daquele bebê, né, nos primeiros meses ou nas primeiras semanas. E essa mulher, ela começa a se sentir completamente isolada. É como se a vida dela não tivesse mais sentido. É como se o corpo dela não pertencesse mais a ela. E aí a gente encontra a Letícia, que é a escuta desse momento e que compreende essas questões. É isso, Letícia? É isso, perfeito, Regina. O que eu me proponho a fazer é proporcionar às mulheres, né, às mães, essa escuta especializada nas dores, nessas questões da maternidade e em questões, né, que envolvem o feminino, o ser mulher. Muito atravessada pelas questões sociais, pelas questões da nossa história, né, da constituição da maternidade historicamente e pensando na maternidade atual, cheia de desafios. A gente tem uma demanda muito grande em cima das mulheres, né, a educação, o trabalho, a casa, né, então a gente assume vários papéis e isso muitas vezes está nos adoecendo, porque a gente não dá atenção aos nossos sentimentos e às nossas angústias, talvez como deveria, até porque a gente é ensinada, né, a dar conta de tudo. É muito difícil para a mulher a decisão agora chegou a hora de retornar ao trabalho. Ai, meu Deus, vou deixar meu bebê. Porque, para mim, isso foi um sofrimento. Sim, é muito angustiante. Sem tamanho. Foi para você, Marilene? Foi muito agoniante. E aí você fica pensando, meu Deus, eu sou uma péssima mãe. Meu Deus, eu sou egoísta. Meu Deus. É muita cobrança, né, meninas? Assim, a gente vê que a gente nasce, né? A gente aprende a ser mãe e pai também quando o nosso filho nasce e vive olhando para trás para ver como foi a nossa infância e readequando as coisas. Então, assim, quando a gente pensa em retornar para o mercado de trabalho, a gente pensa num abandono, né? Estou abandonando, até porque às vezes a nossa mãe, ela conseguiu ficar conosco, ela não tinha a jornada do trabalho fora, né? E isso vai causando vários sentimentos ambivalentes, né? Ao mesmo tempo que eu quero retornar, porque quero me sentir ativa, quero me sentir novamente capaz, né? Eu me sinto ainda muito vinculada àquele ser que está ali totalmente dependente e que eu acredito que depende exclusivamente de mim. Mas, apesar dessas ambivalências, eu noto assim, o quanto é importante para algumas mulheres retornarem ao mercado de trabalho, né? E se colocarem na vida de uma outra maneira. Porque quando a gente pare um filho, a gente fica meio sem identidade.
a gente não sabe quem a gente não se reconhece no corpo, a gente não se reconhece mais na psique, na consciência, porque muda muito, né? A nossa forma de enxergar o mundo após a chegada do filho muda completamente. Então, assim, se você, né, está com essa dificuldade, com esses pensamentos, esses sentimentos ambivalentes, a gente sempre pensa que olhar para dentro de si, ver o que faz sentido para a sua família, para o seu momento. Né? Às vezes eu consigo abrir mão do meu emprego e ficar, então, maternando o meu filho. E às vezes é impossibilitado, né? Porque eu preciso daquela renda, eu preciso daquele momento e as coisas vão se organizar. A gente tem que ter confiança também que as coisas vão se organizando e que o nosso filho vai entender que a minha mãe é uma mulher que trabalha fora, é uma mulher que luta pelos seus sonhos. Letícia, às vezes que eu pari, né, vamos dizer assim, foram 3 vezes, Marilene também, né, Marilene? 3 vezes. E aí, em determinados momentos, eu pensava assim, meu Deus, não para de chegar gente na minha casa para visitar, né, o recém-nascido. É família, vizinho, amigo, é quem trabalha com você, Eu acho que é por isso que eu não visito nenhuma mulher em casa. Eu fiquei meio traumatizada com isso, né? Eu vou lá no hospital, ou então 6 meses depois. E aí eu ficava pensando, sabe, Marilene? Ninguém me pergunta como eu tô. A visita é só pro bebê. A visita é só pro bebê. Ninguém pergunta, e aí, tá difícil? Você tá conseguindo dormir algum momento? Ele chora muito de madrugada? Não, que gracinha, que bonitinho, bilu, bilu, bilu. Gente, isso é ótimo, toda mãe quer ouvir que o seu filho é uma gracinha, que é bilu, bilu, todo mundo quer ouvir isso. Mas ninguém quer saber daquela mulher que está num momento de extrema fragilidade. E muitas não têm rede de apoio. Não tem uma mãe perto, não tem uma sogra perto, não tem uma irmã perto, não conta com ninguém, não tem dinheiro para pagar uma babá. Como ficam essas mulheres, Letícia? Esse sentimento, primeira coisa, esse sentimento é normal? É comum? As mulheres se sentem em segundo plano? Com rebaixadas? Certeza. Né? Com certeza, eu acho que só quem viveu, né, a maternidade sabe o quanto a gente fica invisibilizada, né, perante a chegada do bebê. Só o que bebê ninguém fala isso. Não, ninguém fala. É um sentimento que todo mundo tem, mas ninguém fala. Porque você tem medo do julgamento da sociedade sobre você. E existe muito esse julgamento, né? Porque como você falou antes, a maternidade é muito romantizada. Então, quem é aquela mulher que não está dando conta de aguentar as noites sem sono? E a gente tem muitas pesquisas que mostram assim o quanto a privação de sono, a questão do estresse, de não saber lidar com aquela nova situação, as frustrações, elas são adoecedoras gerando muita ansiedade, transtorno de depressão. Então, assim, são questões que a gente tem que se atentar. O que eu tenho visto ultimamente é que as visitas têm sido um pouco diferentes, né? As pessoas estão muito individualizadas na sua família, então fica mãe, pai, bebê, e isso também é difícil, isso também é ruim. Também vejo a necessidade da gente olhar para essas mães, né? Que quando chega o filho, claro, o filho tá ali, é um bebezinho, é bonito, a gente mesmo por instinto, né, de sobrevivência, eu acho que fica achando lindo, maravilhoso aquele bebê, e a gente acaba esquecendo de quem precisa, que é a mãe. E aí tem uma ideia também de que a mãe da mãe seria a pessoa, ou quem faça esse cuidado, né, seria a pessoa que tem que olhar para essa mulher. Então, quando o papel se inverte, né, aí eu não sou só a avó, e agora eu sou a mãe novamente dessa mulher que precisa de mim, precisa desse cuidado. Mas nem toda avó tem esse olhar. Pera um pouquinho, Regina, eu não tive mãe da minha mãe. Eu não tive, você teve? Eu tinha minha mãe que cada vez que o neném chorava, eu entrava no banheiro para tomar banho, quando eu conseguia, né? E aí cada vez que o neném chorava, ela batia na porta, ele quer mamar, ele quer tomar banho, ele quer...
É assim mesmo. Eu tenho Mas eu não tive, eu fui sozinha. Eu tenho Totalmente sozinha. É. Então, é tão interessante que enquanto vocês vão falando de sentimentos e etc., a minha vivência foi tão estranha, porque eu tive 3 filhos seguidos, como Regina também. E eu vivi um atropelo tão grande que eu trabalhava. Eu sempre fiz questão de trabalhar. Sim. E foi tanto movimento, tanto enrolo, eu não me lembro. Como que eu passei por aquilo ali? Eu não sei como que eu sobrevivi. Entendi. Eu não tenho lembranças. Eu só lembro assim, eu levantava, fazia uma patataca e corria para lá e corria para cá. Que coisa difícil. E essa foi a vivência de várias mulheres, né? Agora a gente tem uma leve diferença. As mulheres estão tendo muita informação, a gente está tendo muito acesso a várias coisas, né? Eu acho também, psicóloga, que hoje os homens estão ajudando muito mais as mulheres. Bem, Os na parceiros verdade, eles estão fazendo a parte deles, os né? parceiros hoje estão fazendo juntos. o papel deles. O papel dele, que o pai deles. também tem seu papel. Com Claro. certeza. E Claro. eu tenho um projeto, né, que se chama Gesto de Amor, que é um grupo de pré-natal psicológico, que a gente fala muito sobre essas questões. Como montar uma rede de apoio, como instruir essa rede, aprender a comunicar para as pessoas também o que a gente deseja. A gente, humano, tem uma dificuldade muito grande de comunicação, de se entender e fazer entender. Então, esse projeto, ele busca isso, que as mulheres elas consigam dar nome aos seus sentimentos. É isso que eu ia falar. O grande problema é nomear o que você sente. Então, assim, esse trabalho também, ele é em busca de fomentar que as avós, que agora são avós diferentes das avós, né, que a gente teve, são avós mais ativas, avós que geralmente estão trabalhando ainda, que são avós que não são aquelas vovozinhas que a gente lembra, né, o que vê na historinha, aquela vovozinha de pantufinha, sentadinha na cadeira lá, só trabalhando essa questão da avosidade, desse carinho, dessa troca. Não, são mulheres ativas, pessoas que estão no mercado de trabalho, que estão saindo, que estão voltando, e que nem sempre tem aquele tempo e a paciência, enfim, para tomar conta de uma criança. E a gente vai trabalhando essas questões, trabalha também as questões de saber o que é normal, o que é comum, o que é esperado no pós-parto, porque a gente tem uma queda hormonal muito grande, a gente tem uma redução de humor, a gente está se adaptando à nova vida. Muitas entram numa depressão, né? Isso, muitas entram numa depressão. E nós temos o chamado baby blues, que é um estágio comum que a mulher passe até o 15º dia de pós-parto, que é vinculado às quedas hormonais, à questão da adaptação à maternidade. Aí depois disso a gente, claro, tem que ficar avaliando caso a caso, ver se é uma ansiedade, se é uma depressão que tá começando ali, até porque a gente também tem muito tratamento hoje. Hoje a questão da mãe depressiva, ela não precisa parar de amamentar, ela não precisa deixar de ter os cuidados com o seu filho, né? A medicina evoluiu também nesse sentido e a gente tem, então, antidepressivos, ansiolíticos que são, né? Claro que tem que procurar um profissional especializado, um médico psiquiatra que atenda esse público para que se tenha maior, então, assertividade, né? No que... Regina, a gente não tinha ajuda nenhuma. Nada. Nada. Gente, os nossos filhos precedem a internet. A gente não tinha informação. Não tinha informação nenhuma. E Mas era aí o que cercada de As mulheres. informações eram só assim: tem que comer canjica para ter leite. Não pode lavar a cabeça em 40 dias. Não pode tomar banho, não sei. Eram as informações mais esquisitas. Mais bizarras. Mais bizarras. Não sei se você foi. Sim, passou por isso aí. a gente estava E cercada traga de... canjicão para, em vez de dar um alimento saudável que não engordasse, não tem que comer canjicão. Sim. E canjicão dá leite. Da força. Não é isso. Era tudo muito estranho. Não, muito e a estranho. gente estava cercada de mulheres que eram só mães, assim, que maternavam a vida inteira. Então, não tinha experiência de uma mulher que trabalhasse fora, que tinha tido filho. Eu não tinha ninguém à minha volta. Nem eu, Regina, nem eu. E esse 40 dias, não esse podia tomar cenário- banho, não lavar a cabeça. Nossa. E esse cenário é o que faz as mulheres adoecerem agora, né? A gente tem muita informação, a gente tem muita coisa.
E nem toda informação é uma informação que faz sentido para a tua família. E o que também tem acontecido é que as mulheres estão muito impressionadas com todas essas notícias, com muito medo de traumatizar os filhos, com muito medo de fazer as coisas não tão corretas. A gente nem sabia que era traumatizar a filha. Talvez na época que vocês maternaram, as coisas fossem um pouco mais intuitivas. Né? Ia fazendo o que dava para fazer, iam se permitindo. E eu também trabalho nesse resgate, assim, de ver o que é teu. Não que eu acredito que exista um instinto materno, acho que isso vai sendo construído, né, na relação mãe e filho. Mas a gente tem uma ideia do que faz sentido para nossa família. Então não adianta eu comprar um curso de sono se eu não vou observar, olhar minha criança e ver o que realmente está acontecendo, se eu não vou tentar entender aquele momento. Né? E ressignificar algumas práticas, algumas histórias e dar uma leveza para essa maternidade, né? A gente já está tão sobrecarregado de tantas outras coisas, a gente pode ter uma maternidade um pouco mais leve, mais natural. Então, você que conhece uma mulher que está passando pelos primeiros momentos da maternidade, ou está em final de gestação, ou está no primeiro ano, segundo ano de um bebê, que isso leva tempo, saiba que essa mulher é fonte de muitas emoções, muitos sentimentos conflitantes, muitas dores, e que ela não consegue colocar isso para fora. Se você conhece alguém que esteja passando por esse período, compartilhe esse programa, procure a Letícia. Isso aí. Porque é isso que eu quero dizer, porque esses sentimentos, essas emoções, elas são extremamente normais. Elas atingem a todas as mulheres. Então, você pode ajudar. Se a gente tivesse essa possibilidade, né, Regina? Nossa! Eu acho que a gente teria passado muito melhor para aquilo que nós vivemos. Sim. Eu lembro assim que eu ficava parecendo um zumbi. Eu não dormia, Exatamente. Que coisa. E meu marido me ajudando, que ele foi parceiro. Mas mesmo ele ajudando, não foi fácil. Não é fácil. Tá vendo? Não é fácil para ninguém. Então, compartilhe esse programa. Esses sentimentos são muito normais. E você que está passando por isso, você pode ter ajuda. Letícia, como é que as pessoas te encontram nesse mundão de meu Deus? Fala aí. Olha, as pessoas podem me procurar, né, no meu Instagram, @psileticiagamarra. Lá tem informações como meu telefone, né, para marcar, agendar consultas. Eu faço atendimentos online e presencial. O atendimento presencial é na Climune, na Clínica de Vacinas. Então eu tenho um espaço lá em que eu recebo vocês e faço essa escuta, então, especializada, pensando na saúde mental materna. Né? Que bacana. Que bom. Então, temos que encerrar, Regina. Vamos, deixa a Letícia falar suas considerações finais. Vamos lá. Pessoal, eu queria mostrar para vocês, contar também que eu sou representante da campanha Maio Furta Cor, né? Agora esse mês dedicado às mães. A gente faz toda uma mobilização em prol da conscientização da importância da saúde mental materna como uma provedora de também saúde para os nossos filhos. A gente investe tanto nas crianças, nos nossos filhos, a gente também tem que investir na gente, dando o nosso exemplo de autocuidado, né? E essa campanha é uma campanha apartidária, uma campanha sem fins lucrativos. Nós vamos ter uma caminhada e vamos no dia 25 de maio e a gente vai ter várias ações pontuais, né? Vocês estão todas convidadas, todos convidados, porque os homens também são muito bem-vindos nessa causa. E a gente espera, então, que as pessoas entendam, de fato, o quanto é importante cuidar de uma mãe. E nosso slogan da campanha é "Uma mãe leva a outra". Ah, que legal. Que bacana. Letícia, muito obrigada. Muito obrigada obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço o espaço, meninas. Eu me sinto muito feliz. Eu falei com Marilene o quanto me deixa honrada e animada a falar sobre saúde mental materna. Sim. Sabe? Sobre falar sobre as mães, sobre os sentimentos, sobre tudo esse universo que é o universo da mulher. Obrigada pelo carinho, pelo convite. Até o próximo Entre Elas, tá bom?